Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo. E no dia de hoje, domingão, tô aqui mais uma vez de serviço, dobrando escala como sempre, para fazer uma renda extra, para conseguir se manter durante o mês e por aí vai. E geralmente quando é domingo, é um dia onde é mais tranquilo de serviço e é o dia que eu tenho mais proveito para conseguir aproveitar o tempo aqui, que é mais tranquilo, ninguém vem e eu tenho autorização para ficar estudando quietinho aqui, então eu aproveito o máximo para estudar minhas coisas, rever, organizar, e com isso eu também aproveito para fazer esses vídeos para vocês. E então eu separei dois tópicos de temas para fazer uns vídeos e eu vou fazer agora, só que separadinho, bonitinho. E uma coisa que aconteceu esses dias, que até o pensamento do vídeo primeiro que eu vou fazer, foi tanto estudando agora que eu estou fazendo aqui, assistindo as aulas de teologia. Estou concluindo o penúltimo módulo, um módulo para ir para o último módulo para finalmente me formar. E também outra coisa que aconteceu esses dias em loja, na maçonaria, e também na vida pessoal com meus amigos e meus irmãos maçônicos, onde eles conversando comigo, normal, e nisso eles perguntando quanto tempo que eu estudo, se outra coisa que eles falam, se aprender demais não desanima ou não apaga a chama, e até o assunto desse vídeo, porque eu estava conversando com um dos meus irmãos e ele pegou e perguntou: mas quanto tempo você estuda sobre maçonaria ou o que você estuda? E eu falei: cara, sobre ordens iniciáticas, sobre simbologia, sobre essas coisas envolvendo línguas, mitos, lendas, histórias, ordens iniciáticas, magia e por aí vai, tem em média uns 10 anos que eu estudo, falei para ele. E de maçonaria também, essa estimativa, uns 10 anos, desde que eu aprendi, conhecia sobre maçonaria por quesitos de teoria da conspiração, que quando eu era mais jovem, perdão, eu era muito obcecado nessas coisas de teoria de conspiração, ufologia, coisa da área 51, essas coisas em si. E foi aí que eu aprendi um pouco sobre maçonaria e comecei a me desenvolver no estudo maçônico, digamos assim. E então ele perguntou: mas a chaminha não apaga aí dentro? Daí eu fiquei com isso na cabeça, martelando. E é o tópico desse vídeo em si, que é: jamais apague a chama. E quando eu falo jamais apague a chama, se remete muito ao conceito de você ser sempre essa pessoa que tem vontade de aprender mais, que não precisa ser obcecado, mas sempre tem essa vontade de querer aprender um pouco mais, essa ânsia por querer se desenvolver, querer, não por vaidade, não por egocentrismo, que você precisa saber alguma coisa, mas porque você realmente gosta daquilo e tem satisfação em aprender aquilo. E eu falei para ele, falei: cara, de maneira alguma, graças ao bom Criador, para mim não faz diferença, porque eu, antes de ser iniciado, além da maçonaria, em outras ordens, eu sempre tive essa ânsia, essa vontade de querer aprender mais e mais e buscar conhecimento e realmente entender as coisas, tanto esotéricas, exotéricas, iniciáticas, da vida, e me autolapidar como um ser humano, sendo uma pessoa que até uma coisa que eu sempre linkei e pensei muito, que era eu me tornar um ser humano funcional. E como seria um ser humano funcional? Eu saber me adaptar e me virar independente da situação, que é até um conceito do militarismo, que é a sobrevivência. Então, eu falava até brincando: se um dia eu for largado no meio do mato, eu vou saber o que fazer. Se um dia eu viver na cidade, eu vou saber. Se um dia eu morar na fazenda, eu vou saber, entendeu? Então, qualquer lugar que eu for viver, qualquer situação que eu precisar ter alguma coisa para fazer, eu vou saber fazer. Em referência à sobrevivência, a cozinhar, limpar, se organizar, ser uma pessoa estruturada, com conteúdo, e graças ao bom Criador eu consigo ou estou conseguindo fazer isso. E isso se liga muito ao conceito de conhecimentos, porque eu já estudei muito e muito na minha vida. É uma coisa que nem eu falo brincando, que eu estudo mais de 10 anos. Só que se for parar para ver, eu tenho 25 anos hoje. Desde a época de antes, quando eu estudava no colégio, na escola, na verdade, indo pro colégio, eu sempre fui essa pessoa muito curiosa, muito voltada para querer aprender as coisas.
Então, são bem mais de 10 anos estudando e graças a Deus isso nunca se apagou. E pelo contrário, cada vez me dobra essa ânsia, essa vontade de querer aprender, da curiosidade. Então, é uma coisa que no meu particular é muito boa, muito proveitosa. Tanto que é domingo, eu podia muito bem estar fazendo qualquer coisa. Eu estou assistindo as aulas aqui, tanto que eu estou na aula 9, comecei hoje assistindo na aula 3, já assisti praticamente 6 aulas, tem mais 4 pela frente para terminar esse módulo, e já estou indo para o último módulo, vou me formar logo logo. E aqui do lado tem as pilhas de livros que eu sempre trago para estudar, para ficar lendo. E graças ao Criador, como eu sempre falo, essa chama nunca se apagou. E espero que ela demore para se apagar ou nunca se apague. Porque é uma coisa muito proveitosa para mim, é uma coisa que eu sempre tento passar para as pessoas. Que independente do estudo que seja, independente da área que seja, aquilo que você gosta, você tem que sempre se autolapidar e sempre buscar se aprimorar. Sendo religião, sendo ordem iniciática, sendo conceito de medicina, conceito de artes marciais, qualquer coisa. Se você gosta de uma coisa, não deixe essa chama apagar. Continue sempre se autolapidando, sempre buscando e achando ou tendo certeza que tem um degrau a mais. Que isso é o que faz a diferença. Você está num degrau de conhecimento, mas você saber que se você se lapidar mais, se você se aprimorar mais, você sobe um degrau naquilo. Sobe um, sobe outro e vai se desenvolvendo. E sempre quando você vê e você analisar, você vai ver que sempre tem alguma coisa nova para você aprender. Eu falei esses dias num vídeo meu que eu estou publicando meus livros de artes marciais. As estruturas ou os moldes dos livros que tem já são 10. Eu publiquei 2 e tem mais 8 ainda em desenvolvimento. E é muito engraçado que eu escrevendo os livros de conteúdos que eu sei, que eu aprendi, que eu estudei, que eu apliquei muitas vezes, ensinando, dando uma aula, dando ou passando treino, que é diferente de uma aula, e eu vejo que eu não sei nada. É muita coisa divergente ou que falta ainda. Tanto em conceito linguístico, conceito de nomenclatura, de técnica, de estruturação, de prática, de ter facilidade em muitas coisas. E eu falo por mim mesmo que eu sou uma pessoa que eu sou assim, eu tenho essa ânsia, essa vontade, porque eu não sou o melhor do mundo. Eu de longe sou a pessoa mais inteligente, de longe sou a pessoa mais esforçada, de longe sou a pessoa que tem a genética para ser, por exemplo, um atleta, que tem a genética para ser um lutador profissional de taekwondo, de hapkido, um mestre. E isso que é o tal da ironia, o tal do insistir em alguma coisa. Porque desde que eu entrei na academia, tanto musculação, artes marciais, capoeira, eu sempre fui uma negação para tudo isso. Eu sou uma pessoa que eu sou alto, eu não tenho flexibilidade nenhuma, eu sou uma pessoa travada, sou bem ríspido. Até então é por isso meu apelido de sabugo na capoeira, porque literalmente eu era um sabugão, que eu não conseguia me movimentar direito, era muito travado, não conseguia esticar a perna. Então insista e não deixe essa chama apagar em qualquer coisa que você faz na tua vida. E agora voltando ao primeiro assunto que eu comentei, que meus irmãos perguntaram para mim se essa chama não se apagava. Ela não se apaga. Ela, na verdade, cada vez que eu faço um estudo, eu leio um livro, por exemplo, vou pegar um dos livros, tô lendo esse livro, tem mais uma pilha aqui do lado de outros livros e por aí vai. Isso para mim é como se fosse lenha para o fogo, para essa chama. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vou aprendendo, mais eu vou jogando fogo ou jogando lenha nesse fogo e vou fortalecendo ele e mantendo ele aceso. E o dia que eu parar com tudo isso, vai ser o dia que essa chama vai se apagar. E vai demorar para isso acontecer. E graças a Deus, ao Criador, ao grande arquiteto, se passaram todos esses anos, essa chama nunca se apagou. Eu estou repetindo muitas frases porque eu estou reafirmando tudo isso para mim. E já somando nesse tempo de estudos, foram muitos filmes, muitos livros, muitos vídeos, muitas aulas, muitos treinos. Então eu tenho uma certa bagagem, mesmo sendo, entre aspas, um curto período de tempo.
é muita bagagem, é muita coisa que já se acumulou. E eu vou dar o exemplo de livros. Só de livros que eu já li na minha vida, já se passou 500. E até eu me surpreendi quando eu vi esse número, porque quando eu comecei a ler de verdade, porque antes eu colecionava alguns livros, só que eu não gostava de ler. Eu tinha o hábito mais de jogar e de ver vídeo, mas ler era muito difícil. E em 2018 para 2019 eu criei um projeto mental na minha cabeça, um propósito, na verdade, um desafio, que é uma coisa que eu até explico para minha esposa do porquê eu ser assim, meio ambicioso, porque eu prometi para mim mesmo que eu iria viver tudo que eu pudesse viver na minha vida, que eu iria aprender tudo que eu pudesse aprender, tanto para ser uma pessoa funcional e que soubesse me adaptar a qualquer situação, e também porque eu vi o quanto a vida pode ser curta e quanto a gente pode não aproveitar ela nos mínimos detalhes ou no dia a dia. E quando eu falo aproveitar, não é simplesmente viver a Deus dará, curtindo, adoidado, não. Aproveitar a vida no seu quesito de máximo de tempo, de você ter o tempo proveitoso para estudar, para ler, para desenhar, para escrever, para fazer as coisas que você gosta, seja tocando um instrumento, aprendendo uma música, dando uma aula, aprendendo em uma aula. Então, todas essas coisas que hoje em dia eu fiz e faço ainda foram linkadas neste véu que foi ultrapassado de 2018 para 2019, que foi até um período um pouco conturbado da minha vida, onde eu tinha sofrido um acidente e depois que eu passei por esse acidente, onde eu quase vim a óbito, eu criei esse gatilho na minha cabeça de aproveitar o máximo possível, porque eu vi que num breve desvio, num breve deslize da vida, você simplesmente pode deixar tudo. E se tornou algo concretizado na minha cabeça que é difícil de tirar. Hoje em dia eu sei que eu não preciso ter a mesma pegada que eu tinha, eu sei que tem muito conteúdo que eu não preciso ver, porque ao longo desses anos eu fui filtrando o que eu fui aprendendo. No começo eu fui estudando tudo o que eu via, então todos os livros que tinha em casa eu lia, todas as revistas, cadernos, tudo eu fui lendo, fui escrevendo, e ao decorrer dos anos eu fui filtrando os conteúdos que me interessam mais e que condizem com as características do Luiz. Então, em grande maioria os livros que eu tenho hoje são de religião, são de história, são sobre espiritismo, sobre doutrinas, sobre ocultismo, ordens iniciáticas, sobre militarismo e todas essas áreas que são linkadas com alguma coisa que eu faço, artes marciais, desenvolvimento pessoal. Então tudo isso no decorrer de anos foi sendo filtrado e, como eu disse, já se passou 500 livros em minha mão, tanto os livros iniciáticos, principalmente da Rosa Cruz, onde só livros da Rosa Cruz eu já li uns 30, as monografias, os livros que venho, os livros que eu peguei. De maçonaria eu já li também uns 20 livros, de história já foi uns 40, de religião, principalmente voltado ao cristianismo, eu já li uns 200 livros. Então é muita coisa que vai acumulando aqui na cachola e essa chama, graças a Deus, não se apagou. E outra coisa que é muito importante nesse conceito, hoje em dia eu faço tudo exclusivamente para mim, não por vaidade, não por egocentrismo, não por querer ser mais esperto ou inteligente que ninguém. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, principalmente para os meus alunos: se eu fosse um gênio, se eu fosse esperto, eu não precisaria estudar tanto, eu não precisaria me afundar nos livros, eu não precisaria insistir em tanta coisa para me refinar e me lapidar, porque se eu paro eu fico ruim, eu fico horrível, para ser mais exato. Nas artes marciais são assim, eu parei de treinar por quase 2 anos, tanto questão de defesa pessoal, armamento, imobilização. Eu fui fazer esses dias um salto, que era uma coisa que eu tinha muita facilidade, de Hapkido, salto à distância e à altura. Eu quase me machuquei, caí tudo errado, porque fazia 2 anos que eu não fazia. Se eu for fazer um treino de nunchaku hoje, vai ser tudo horrível, devagar. Bastão, espada, tudo. Então, a constância, a dedicação naquilo que você faz, te autolapida e mantém a chama acesa. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês. Alguns dos conselhos desse vídeo. Faça por você, não faça por vaidade, não faça por egocentrismo também.
Faça alguma coisa que você gosta, que realmente condiz com as suas características, com o seu caráter, com seus princípios, com a sua moral e conduta, e mantenha essa chama acesa até o resto de sua vida. Então é isso, pessoal. Esse foi um dos temas de uns vídeos que eu estou planejando, que eu planejei na verdade para fazer. Já passando e deixando alguns recados, que é uma coisa que eu tenho que começar a fazer nos vídeos, que eu sempre esqueço. Curte esse vídeo, comenta, se inscreva no meu canal. Graças a Deus meu canal tá bom. Eu tenho 200 e poucos inscritos, mas em conceito de visualizações eu já tenho mais de 160 mil. Então, no meu conceito de analogia, eu tenho 700 vídeos, 200 inscritos, 160 mil visualizações. Para mim é um número muito elevado. Então, eu só espero e torço para que esse número cada vez se eleve e que as pessoas que entrem neste canal venham com o objetivo de aprender, independente da área que seja um pouco divergente e um pouco eclético, que eu falo sempre, porque são muitos conteúdos que eu abranjo aqui, tanto que eu sempre falo sobre militarismo, escotismo, artes marciais, ordens iniciáticas. Então são muitos conteúdos que, se a pessoa tiver interesse e curiosidade, ela vai se desenvolver. E se caso não gostar, simplesmente não precisa me seguir e não precisa me acompanhar, porque eu sempre faço e sempre ensino aquilo para as pessoas que buscam conhecimento. E como eu já falei mais de uma vez, não é por egocentrismo, não é por vaidade, não quero ser melhor que ninguém. Longe disso, eu não sou melhor que ninguém. Eu sou um ser humano como qualquer outro, tenho minhas limitações, tenho minhas falhas, sou uma pessoa que eu erro muito diariamente em conceitos de me auto-sabotar, de fraquejar, de errar, de muitas vezes ser uma pessoa que é vaidosa, egocêntrica, que eu evito o máximo ser, mas às vezes acaba acontecendo você querer se sobressair por seus títulos e cargos que você exerce. Então, são coisas que eu todo dia luto para me refinar e manter essa chama acesa. Então, eu quero só agradecer a todo mundo que vem me acompanhando. Espero que esse vídeo tenha passado uma mensagem positiva para você que está me acompanhando, que está me assistindo, e que você leve alguma coisa de proveito para sua vida e que você se desenvolva e mantenha essa chama acesa. Agradeço a todo mundo que tem me acompanhado aí e até o próximo vídeo.